Bom dia a todas, vamos todas e todos, né, da turma. Vamos dar início agora à nossa aula de TCC 1 para o P9, manhã de enfermagem. Pessoal, vocês concordam com a gravação da aula e posterior divulgação dela no meu canal do YouTube? Sim. Ok. Então, gente, esse é o conteúdo da nossa última aula, tá? Que, né, provavelmente se estenda para a aula da semana que vem também. Então, eu vou dar aqui na aula de hoje algumas dicas, certo? Algumas sugestões em relação à questão de como construir um trabalho, né? Ou, no caso, uma apresentação oral, certo? Isso vai servir para que vocês coloquem em prática não apenas no TCC, né, propriamente dito, no semestre que vem, onde a gente vai ter a apresentação de vocês, mas também, né, em outras situações, outras circunstâncias, aonde vocês tenham que fazer, né, uma apresentação. Então, seguindo com essa introdução, vamos finalizar, né, essa parte de antes dessa questão de apresentação, esqueci, a gente vai falar ainda sobre o que deve vir na conclusão, né, que a gente já falou um pouquinho, sobre cronograma e orçamento, tá? Na verdade, é essa parte inicial da nossa aula de hoje. Então, dentro da padronização da escrita, né, o ENRAD que a gente já viu, a gente tem a introdução, onde a gente traz qual é o problema, né, a questão a ser estudado. Tem os materiais e métodos, que é como que foi estudado, né, como foram coletados os dados, onde que foi coletado, e resultado de discussões, né, que foram trazidas ali no seu trabalho, o que é que foi encontrado, independente se é uma pesquisa de campo ou bibliográfico, né, vocês vão ter resultados e vão discutir aqueles resultados apresentados, aonde, né, na discussão você traz o significado daquilo. Lembrando, gente, que vocês devem fazer o seguinte, né, independente de vocês estarem utilizando uma figura, um gráfico, uma tabela, um quadro, né, em qualquer parte do trabalho, lembrem-se sempre que deve existir um parágrafo antes, né, da figura do quadro, seja lá o que vocês forem utilizar, um quadro um parágrafo informativo referente àquilo que vai ser apresentado. Pode, e aí a gente fala, né, que precisa de uma chamada, por isso que serve esse parágrafo. E aí essa chamada, ela pode vir logo no início, por exemplo, de acordo com a figura 1, é possível observar isso, isso e isso. E aí vem a figura 1. Ou então você começa a falar no texto, observa se tarará tal coisa, tantos por cento de homem, tantos por cento de mulher. Aí abre parênteses, coloca figura 1, fecha parênteses, e aí continua. E aí depois, né, daquele parágrafo vem a figura. Estou falando figura, mas lembrando, pode ser figura, tabela, quadro, tá? E outra coisa, figuras, se você tiver um gráfico, uma fotografia, um desenho, um esquema, tudo isso é sinalizado como figura, tá? E aí a gente vai ter uma numeração sucessiva para todas as figuras. Então, figura 1 vai ser a primeira figura 2 a segunda, e assim por diante. Então, seguir uma ordem durante todo o trabalho. Eu estou na figura 10, por exemplo, e vai vir agora uma tabela. Como tabela vai ser a primeira, então vai ser quadro, tá? Então eu tenho uma numeração específica para figura, uma numeração específica para quadro e uma numeração específica para tabelas. Ok? Deu para meninas? Até aí, ok? Ok. Certinho. Então vamos falar agora sobre planejamento e cronograma de atividade, né? Um trabalho, para ele ser bem feito, eu já venho falando disso com vocês há bastante tempo, ele precisa ser bem planejado. Quanto mais planejado ele for, melhor ele vai ser executado. E para isso, o cronograma de atividades ele é fundamental. Um exemplo de planejamento que eu já falei com vocês, né, que é aplicado no trabalho, que faz uma diferença muito grande no desenvolvimento dele,
é o próprio esqueleto. Vocês utilizando o esqueleto para a construção do trabalho, vocês, né, quem fez, percebeu que ficou muito mais fácil, muito mais fita depois que vocês se planejaram, se organizaram e fizeram ali o planejamento, tá bom? Vamos usar aqui um exemplo, tá, de um cronograma, de uma atividade que a gente vai desenvolver aqui como exemplo. No caso, não necessariamente o trabalho de vocês vai ter todas essas etapas, certo? Como eu falei aqui, é um exemplo de cronograma. E aí, vamos supor que nós vamos fazer um trabalho aonde você foi contratado ali para ser responsável como é que fala? Pela construção de uma campanha de vacinação, certo? Vocês estão ali, vamos supor, a prefeitura disponibilizou R$ 1 milhão para vocês fazerem, né, atuarem na campanha de vacinação da Covid agora. Então, você vai ser responsável por isso, tome 1 milhão aí, né? Organize, planeje e execute. Aí o que é que acontece? A gente está numa pandemia, né? Foi, eh, foi como é que chama? Foi algo inusitado, né? Ninguém esperava e de repente tudo começou né, pesquisas a surgirem, a acontecer as coisas, e aí a gente teve a questão da vacinação, certo? A vacinação, então, né, surgiu e os países começaram a se organizar para comprar, para produzir, né, as vacinas e distribuir para a população. Então, por ser algo, principalmente, né, nessa situação, ser algo novo, a gente precisa de conhecimento. Né? Então você precisa ler, você precisa conhecer as vacinas que existem, você precisa saber como é a forma de armazenamento dessas vacinas, de transporte, se for o caso de produção, né? Então tem muita coisa envolvida e para isso é necessário leitura, conhecimento, tá? Então, geralmente, né, a primeira etapa que vai vir no cronograma, e no caso de vocês, especificamente TCC, aí sim, não tem como não ser, é a questão do levantamento bibliográfico. Vocês podem até colocar um item antes, que é a escolha do tema, tá? Pode colocar no cronograma ali que você definiu que a primeira etapa da sua pesquisa foi a escolha do tema. Depois, levantamento bibliográfico. Então, você escolheu um tema, você vai ler sobre aquele tema, né, para definir mais ele e, lógico, ter conhecimento sobre ele para você fazer sua pesquisa. Nesse exemplo que a gente estava falando, né, da campanha de vacinação, então, o que é que eu vou fazer? Eu preciso de uma equipe, certo? Uma campanha de vacinação que deve ser executada, vamos supor, durante 3 meses. E aí você tem que ter tudo organizado. Você pega, então vai selecionar a sua equipe, seja por um processo seletivo, né? Seja lá qual for o método que você vai fazer, você precisa de tempo para isso. Então, você tem 3 meses de campanha de vacinação, mas não necessariamente tudo vai demorar só 3 meses. Então, você tem ali, né? Vamos supor, eu te dou 6 meses para se organizar tudo para durante 3 meses depois, né? Você executar. Então, você vai precisar se organizar, ver o processo seletivo, selecionar essas
treinar essa equipe, tá? Como que se faz o treinamento dessa equipe? Aí, neste exemplo que a gente está citando, né? Cada equipe vai ficar responsável por um tipo de vacinação, cada vacina tem um tipo diferente de armazenamento, entre outros aspectos. Então, tudo isso tem que ser planejado e organizado, né, para poder trabalhar dessa forma. E aí a gente tem uma outra situação agora, a definição da rede amostral. Nesse caso, vamos supor que a gente trabalhe de forma aos, sei lá, apenas idosos, nessa primeira etapa dessa campanha de vacinação. Vai atuar apenas com idosos. Em 3 meses, a gente tem que ter todos os idosos 100% vacinados, ou perto disso, né? Porque tem as pessoas que não querem, né? Acham que vacina é coisa de sei lá o quê. Mas também tem aquelas pessoas que não podem tomar vacina, é outro caso. Então não dá para ser 100%, né. Então vamos lá, definir minha rede amostral, pessoas, né, idosos, maiores de 60 anos. Ah, reconhecimento de campo, ou seja, aonde que eu vou me organizar para poder, eh instalar, né, o local ali, escolher o local para poder ser o local onde vai ter essa vacinação, né, porque isso também leva tempo. Eu preciso visitar vários locais, ver qual deles é o mais acessível, né, para a população chegar. Então, tudo isso leva tempo. Pode ser que eu faça também uma coleta piloto e ajuste de metodologias em campo e laboratório. No caso da gente desse exemplo, né? Eu vou lá no local, vou ver como que se organiza tudo, vou simular aqui, ver se está tudo ok, se precisa de adaptação ou não. Aí vem a outra etapa, coleta de campo, ou então coleta de dados, tá? Neste caso, a coleta de dados vai ser o quê? Vai ser a vacinação propriamente dita, tá? Processamento dos dados coletados. Então, diariamente, eu preciso estar enviando, né? Preciso ter informações. Por dia eu estou fazendo quantas vacinas, tá? Entre outras informações que podem estar sendo coletadas também, né, como dentre aqueles idosos, quais são as idades, né, mais vacinadas, se é mais homem, se é mais mulher, entre outros. Tabulação de dados. O que seria tabulação de dados, pessoal? Vocês sabem me dizer? Hein? Seria o registro dos dados? Não, o registro ele foi feito antes. O registro foi, a pessoa veio se vacinar, eu peguei as informações dela, então eu estou registrando os dados. Eu quero a tabulação. O que é isso? E aí, Pegar esses registros e colocar organizado numa tabela, vamos dizer assim. registro. É porque cortou, pegar esses registros e o quê? E organizo eles em uma tabela. Exatamente. Não necessariamente numa tabela, tá? Mas é justamente eu organizar aqueles dados. Certo? Nesse caso aqui seria uma tabela, né, onde eu coloco indivíduo 1, idade, sexo, né. Tabulação é a organização dos meus dados. Aí, o que é que acontece? Eu preciso fazer uma análise crítica dos resultados obtidos. Então, mesmo que seja diariamente, semanalmente, quinzenal, mensal, anual, bom, não importa a periodicidade, né? Porque vai depender do que você vai estar realizando. Mas vamos supor que seja diariamente. Então, por dia, eu vou fazer ali uma análise crítica daquele meu resultado.
Isso vai servir para quê? Para eu avaliar, por exemplo, já passou 2 semanas de vacinação. Eu posso ter identificado que, durante a semana de segunda a quarta, são os dias que os idosos mais vêm vacinar. Os outros dias eles não costumam vir muito. Então, fazendo essas análises prévias, né, para otimizar a minha coleta de dados, que no caso seria o quê? Fazer a vacinação. E aí, isso, né, essa análise crítica me ajuda a fazer análises estatísticas também, para saber se aquele resultado, né, como que aquilo está indo, se desenvolvendo. Pode ser que eu necessite de interpretação parcial de dados, como eu disse, pode ser que por dia eu precise estar enviando relatórios, e aí, né, fazendo essa elaboração do relatório parcial. E dependendo da pesquisa, né, às vezes, principalmente quando ela é um pouco mais longa, quando ela demora alguns meses, até anos, é necessário realização de reuniões, workshops, seminários de avaliação com participação de membros externos, para estar trazendo atualizações, né, para estar dando um feedback para a equipe, para estar trazendo novos métodos de coleta. Assim, métodos de coleta no sentido de alguns cuidados a mais, né, entre outras informações. Então, deu para entender, gente, o exemplo ali de algumas das etapas? Alguma dúvida? Até o momento não. Ok. Então, vamos seguindo, certo? Então, vocês, basicamente, as etapas do trabalho de vocês vai estar no cronograma que eu coloquei como exemplo nos slides, tá bom? Então, o cronograma de atividades, ele deve definir o que será feito e quando será feito, tá? É importante que você... Ou seja, tenham cuidado para não colocar tudo muito apertadinho, tudo muito no limite. Por quê? Porque se acontecer algum imprevisto, você não vai ter tempo, né, para tentar contornar. Então, vamos supor, eu vou usar exemplo agora, o pessoal do TCC2 deste semestre. Eles têm que entregar o trabalho, a versão final, de 22 a 26 de novembro. E aí, se por acaso a pessoa não se programou, não se organizou e está ali no seu cronograma para finalizar o trabalho dia 22. Lembrando que ele tem que entregar do dia 22 ao dia 26. Então, ele tem que entregar dia 22. Só que aí ele adoeceu, passou uma semana, né, parado, doente, sem poder fazer nada. Uma semana já é tempo suficiente para acabar o prazo, né? Então, vai ter que correr para poder finalizar dentro do prazo, certo? Só um exemplo para vocês, né, identificarem quanto que é importante se planejar. Outra coisa, trabalhos de campo, né? Trabalhos de campo que são necessários, pesquisa, coleta, na verdade, com seres humanos, né? Onde vai ser necessário submeter ao comitê de ética. Então, vamos supor que você vai submeter seu trabalho, você também considerou que submetendo o trabalho já seria aprovado na primeira reunião. E aí não foi o que aconteceu. Vamos supor que você enviou, né, hoje, né, sexta-feira, aí tem reunião quarta-feira. Aí o seu trabalho, por ter sido enviado hoje, não deu tempo de entrar na reunião de quarta. Ou seja, cada reunião é em intervalos de 15 dias, então já vai atrasar 15 dias. Aí, seu trabalho foi avaliado e ficou com alguma pendência. O comitê de ética pega, envia a pendência para você corrigir. Aí, se você tem que corrigir rápido para poder entrar, você submeter para entrar na reunião seguinte, que é mais 15 dias. Você já perdeu um mês aí, certo? Então, levem em consideração atrasos, né, para você se programar dentro daquele prazo. Vamos supor que você tenha deixado um mês, né, de avaliação para o comitê de ética. Só que aí você enviou o trabalho hoje, quarta-feira tem reunião, e seu trabalho já passou naquela reunião e foi aprovado.
Pronto, você não precisa esperar ali um mês para começar a coletar seus dados. Não, você já pode adiantar a coleta de dados, certo? Porque aí você também adianta as outras etapas, ok? Se for o caso, né, é necessário também colocar no cronograma período de relatórios que são desenvolvidos, né, que tem relação com recursos financeiros. Como eu falei, essa campanha que a gente está fazendo vai ter 1 milhão de reais. Então, esse 1 milhão não vai para o seu bolso, né? Esse 1 milhão é para a campanha. Então, você precisa, né, ter os comprovantes, nota fiscal, né, enviar o porquê que você comprou isso, comprou aquilo e assim por diante. E aqui a gente tem um exemplo de uma pesquisa que, tá? Como, por exemplo, uma pesquisa de um mestrado. Mas no caso de vocês, né, vocês têm 1 ano, contando o TCC1 e o TCC2. Lembrando que quando a gente fala de planejamento, a gente está justamente se organizando para isso. TCC1 e 2 é uma coisa só, no sentido de ser o mesmo trabalho que vocês vão estar desenvolvendo nesse período, certo? A diferença é só as etapas que vão ser feitas agora e as etapas que vão ser feitas depois. É uma continuidade. Então, primeiro ponto, observem que o cronograma ele vem numa diagonal. Ele não vem fazendo zigue-zague, certo? Então, a etapa que vai acontecendo vai ser a cronologia que ela vai acontecer. Por isso que ela fica de diagonal, né? Como vocês podem ver aqui. Então, levantamento bibliográfico é uma primeira etapa, né? Importante, que leva bastante tempo. Lembrando outro detalhe. Quando vocês colocam as informações no cronograma, significa que aquela etapa é a principal etapa daquele momento, tá? Um exemplo, levantamento bibliográfico. Quer dizer que você nunca mais foi atrás de nenhum artigo? Não, você foi. Só que o foco era outras etapas. Análise bibliográfica. Vejam que eles podem coexistir, né? Os mesmos meses, só que a análise bibliográfica ela leva mais tempo. Por que isso? Vocês sabem me dizer? Hein, gente? Hein? Meninas? Oi. Sei não, professor. Ninguém? Então vamos lá. A diferença entre levantamento e análise é o seguinte: o levantamento é sou eu buscar a literatura. É um exemplo em bibliotecas físicas, virtuais, buscar nas plataformas como Cielo, Bireme, Periódico Cabos, BVS, Lilacs, Springer Link, PubMed, Scopus e tantas outras, né? Isso é eu fazer o meu levantamento bibliográfico. Outra coisa é eu sentar, ler, analisar, né, fazer uma leitura crítica, estudar. Isso aí é outra etapa. Então, num dia, por exemplo, eu posso baixar 50, 100 artigos, mas em um dia eu vou conseguir ler, né, de forma a analisar realmente aquela informação? Não, né? Então, eu vou precisar, por isso, de mais tempo para a minha análise bibliográfica. Outra etapa é a escrita, né, do pré-projeto em si. Se a pesquisa for uma pesquisa de campo envolvendo seres humanos, né, coloca a questão da submissão. Quando que você pretende submeter o trabalho? Se você fizer antes, o projeto estiver pronto, né, e você tiver antes ali a etapa, ótimo. Vejam que eu coloquei submissão agora em dezembro e aprovação em fevereiro, ou seja, eu coloquei aqui bastante tempo de margem de segurança. Por quê? Porque em dezembro tem as festividades, né? O período de férias ali, de Natal, Ano Novo, até o retorno, que é ali mais ou menos dia 10 de janeiro.
Então, pode ser, né, que você fique aí um tempo, dependendo de quando você enviar do mês de dezembro, que você tem ali um período de recesso. Então, coloca-se ali janeiro, né, como uma margem de segurança e você começando a coletar em fevereiro. Então, após a aprovação, eu posso coletar. Eu não posso ter uma aprovação, por exemplo, aqui em junho e a coleta ter sido realizada em fevereiro. Não. Então, depois eu poder coletar. Com a coleta de dados, o que é que eu posso fazer? Eu vou organizar, né? Que antes de eu tabular, eu vou o quê? Analisar e escrever meus resultados de discussões. Dependendo da pesquisa, eu preciso coletar 100% para depois tabular, para depois analisar. Nesse exemplo que eu coloquei aqui, não, eu já posso ir coletando, tabulando e já analisando parcialmente, certo? Aí a gente tem resultado escrito, revisão da versão final, preparação e submissão de artigos, se você, por exemplo, for enviar o trabalho para uma revista científica. Aí vocês podem acrescentar aqui a apresentação do trabalho, que vai ser em junho, e entrega da versão final. Então, em maio, vocês fazem a entrega da versão da banca, em junho apresenta e em junho também faz a entrega da versão final. Deu para entender até aí, meninas? Ok. Posso continuar? Ok. Ótimo. Então, vamos lá. Orçamento agora. Então, da mesma forma que a gente precisa, né, se organizar quanto ao cronograma, a gente também precisa se organizar quanto ao orçamento. Por mais que hoje, né, o trabalho que vocês estejam desenvolvendo seja uma pesquisa bibliográfica, mas vocês vão ter custos. Seja ele, por exemplo, de deslocamento, ou por ônibus ou por combustível, para ir até uma biblioteca física, ou por pela questão da impressão de cópias, ou quer dizer, cópias ou impressão de artigos ou livros. Vocês vão ter a impressão da versão que vai para a banca, que são 3 impressões com encadernação e 3 CDs, certo? Então, vejam, né, que é necessário aí, querendo ou não, vocês vão ter alguns gastos. Ah, professora, então a gente tem que colocar tudo na pontinha do lápis. Não, gente, aqui é só uma estimativa, é só para vocês terem uma ideia de como fazer. Eu não se preocupem que eu não vou cobrar nota fiscal nenhuma de vocês, não, tá bom? Então, vamos lá. Um orçamento bem feito, ele vai ser crucial para a aprovação de um trabalho e será financiado por outrem. Se você vai ser contratado para fazer algum trabalho onde alguém, né, está bancando você ali para se desenvolver aquela pesquisa, você precisa ter, né, uma organização financeira. Você precisa ter uma noção do que é que vai ser gasto para convencer, no caso de você estar buscando alguém, né, para bancar seu trabalho, para convencer de que aquele trabalho vale a pena, né, ser bancado, vamos dizer assim. No exemplo aqui, eu trouxe para vocês uma forma de organizar o orçamento. Obrigatoriamente tem que ser nesse modelo? Não, tá? Eu estou falando aqui é só um exemplo para ilustrar, né, para ficar mais fácil de vocês conseguirem compreender. Então, eu pego, né, coloco o material que eu vou utilizar, a quantidade que eu vou precisar, o valor por unidade, no caso aqui, eu preciso de 6 luvas de procedimento. Então, o valor de cada luva é 25. E aí eu coloco o valor total, que é a quantidade unitária, vezes a quantidade que eu vou precisar. Lógico que hoje não está mais assim, né? Infelizmente, o valor unitário da caixa está um absurdo. Eu já vi até uma caixa de luva por R$ 200, só para vocês terem ideia.
E aí, por último, eu faço uma pequena justificativa, né? Uma pequena explicação do porquê que eu preciso dessas luvas, tá? E aí, para que serve isso? Muitas vezes, gente, acontece da pessoa, né, ou empresa que vai bancar ali, ou então a pessoa que vai avaliar o mérito daquele trabalho, ela não é da área, ela não entende muito como funciona, ela só quer saber de dinheiro, né, de cifras. Claro e objetivo ali o do porquê daquele valor, então fica mais fácil a pessoa entender e, consequentemente, né, ela liberar ali o orçamento. Aí eu coloquei todos os itens, né, dando aqui um valor total, X, certo? Que hoje, né, não seria mais esse, seria bem mais. E eu tenho um outro ponto que posso colocar, não é obrigatório, tá? Mas eu posso estar colocando no meu orçamento, que é a contrapartida. Vocês já ouviram falar disso? Hein, gente? Já ouviram falar de Não. contrapartida? Não. Não? Vamos lá então, para eu tentar explicar e ajudar vocês a compreender. Contrapartida é quando eu já tenho uma parte do que vale. Pode ser uma parte pequena, como pode ser uma parte grande. Nesse exemplo aqui dessa pesquisa, eu preciso de um laboratório completo, né? Com todos os equipamentos, infraestrutura, ar-condicionado, energia elétrica, internet, tá? Então, eu preciso de um laboratório, estrutura física. E aí eu nem coloquei o valor, né? Porque ficaria até difícil de calcular isso. E eu preciso, nessa pesquisa, eu vou ter a necessidade também de usar um microscópio específico. Só que isso aqui, quando eu coloquei aqui como contrapartida e não como um item, né, necessário, significa que eu já tenho isso, tá? Como eu já tenho um laboratório à minha disposição, por isso que eu nem coloquei valor aqui, porque ficaria até difícil de calcular, mas eu já estou dizendo que eu já tenho um laboratório. Então, arredondando aqui, R$ 3.500 que seria necessário para desenvolver a pesquisa, na verdade, a pesquisa precisa de bem mais, só que eu já tenho uma parte do que eu preciso. Um exemplo, só um microscópio que seria utilizado na minha pesquisa custaria R$ 11.000. Como eu disse, esse valor da contrapartida não necessariamente tem que ser maior do que o valor do que eu estou pedindo. Pode ser o contrário aqui, certo? É aquela velha questão, gente. É mais fácil, vamos supor, ah, vocês mais jovens, né? Ou então para quem já é mãe, os filhos de vocês, é mais fácil vocês chegarem para os pais, as mães, vamos supor, vocês adolescentes lá na escola, e aí vocês, né, ganham um trocadinho ali dos pais, uma mesada, alguma coisa do tipo, e aí vocês vão guardando aquilo. O- Mas aí você vai, né, uma parte você vai guardando. Aí chega no final do ano, aí a professora chega, organiza uma viagem, aí diz, ó, pessoal, a gente vai fazer uma viagem, sei lá, para X local. A gente vai passar o final de semana lá e o custo dessa aula, né, dessa viagem, ela é de R$ 500. E, né, vai lá falar para os seus pais que vai acontecer essa aula, né, que seria interessante você participar, tal, e que custa R$ 500. Imagina um choque aí de R$ 500, assim, é muito alto. Mas aí você chega e diz, ó mãe, ó pai, vai ter essa aula. A aula custa R$ 500, mas, aí vem a contrapartida, mas eu já tenho R$ 300 da aposentadoria, ó, da mesada que vocês me dão. Eu já venho guardando há um tempo, né, para se surgisse alguma oportunidade
para comprar alguma coisa, ou, né, uma situação como essa dessa viagem, dessa aula, então eu acho que vale a pena eu investir, né, esses meus R$ 300 que eu economizei, mas o custo da viagem é 500, então eu precisaria de ajuda aí desse complemento. É mais fácil você chegar e dizer para os seus pais que precisa de 500 ou que você precisa de R$ 200 apenas? Hein? O que é que vocês acham? Se fosse um filho de vocês, convenceria mais como? Hein, meninas? Então é caladas hoje. Então vamos lá, é mais fácil a gente convencer quando a gente já tem, né, um valor, mesmo que seja mínimo ali, que possa complementar aquele que seria o total da pesquisa. Um exemplo, eu preciso fazer uma pesquisa onde eu preciso estar viajando, né, e vou ter os gastos ali com a viagem. Então eu preciso de um carro, porque devido ao tipo de pesquisa, ficar viajando de ônibus ou de trem fica inviável. Eu precisaria estar me deslocando dentro de um carro, né, a manutenção, o valor da manutenção do carro e do combustível. Eu já tenho os valores para estadia, para o combustível e para manutenção. Eu não tenho o carro. Então, vamos supor, um carro 35 mil. Eu já tenho 15 mil para bancar toda a outra parte. Viu? Então, como eu falei, não necessariamente o que eu preciso tem que ser menor do que eu já tenho. Pode ser o contrário. Desde que você, né, traga ali alguma coisa. Também não é obrigatório ter contrapartida, não. Convencer uma pessoa, uma empresa de bancar ali sua pesquisa. E agora, pergunto para vocês, entenderam o Sim, hein? professora. Entendi sim. Ok, vamos seguir então. Vamos falar agora sobre a questão da preparação da apresentação. Então, vocês já finalizaram o trabalho, fizeram tudo, escreveram, o trabalho está ok, e vocês precisam agora apresentar ele, né? Vai ter uma banca onde vocês vão fazer a apresentação da pesquisa de vocês, certinho? Vamos entender agora, né, vou dar algumas dicas, na verdade, né, de como que vocês podem estar fazendo uma apresentação da melhor forma possível. Primeiro ponto, né, é escolhendo o modelo dos slides. Pode parecer besteira, tá, gente? Mas é muito importante. Se vocês prestarem atenção aí nesse meu slide, né, fui eu que fiz, mas existem alguns que já são modelos prontos. O próprio PowerPoint, ele já dá, né, algumas possibilidades. Só que, gente, por favor, tenham cuidado, tá? Usem do bom senso. A apresentação de vocês ali, né, ela deve ser o foco dela deve ser o conhecimento que você está transmitindo, né? E que aquele plano de fundo que você esteja, né, o modelo que você vai utilizar para os seus slides, ele esteja de acordo com o que você esteja apresentando. Um exemplo, você vai falar sobre, ah, sei lá, gestação. Aí você pega, usa como plano de fundo, ah, sei lá, chacina, né? Um monte de gente morrendo, fotos ali representando sangue. Então, não tem sentido, né? Então, precisa ter coerência. Ah, Como eu disse, esse modelo aqui que eu uso, fui eu que fiz, né? Eu gosto muito de criar, e aí eu gosto de fazer dessa forma.
geralmente os slides eles vão ter, né, um título para cada slide, como eu coloquei aqui. Eu construí o quê? Uma barrinha para sempre o meu título ficar em destaque, né? Então, observe que meu título sempre vai estar em destaque sobre aquele slide que eu vou estar falando naquele momento. E eu coloco uma barrinha embaixo, né, onde eu sinalizo ali quem eu sou e o título da disciplina, né? Qual é a disciplina que eu estou ministrando. Isso é obrigatório? Não, tá? Mas é interessante, por exemplo, vocês colocarem no final do slide o título do trabalho de vocês. Por quê? Porque às vezes você, vamos supor, você começou a apresentar, né? E aí você faz a sua apresentação. Sou aluna de graduação do curso de enfermagem da Faculdade Santa Emília de Rodar. Meu nome é fulana. Irei apresentar o trabalho intitulado X, né? E estou sob a orientação do professora mestre, vamos supor, Clênia Maria Pereira Batista. Aí passei para o segundo slide. Aí, quem chegar a partir dali não vai mais saber qual é o seu título do trabalho, né? Porque o título estava lá no primeiro slide. O primeiro slide você já passou dele faz tempo. Agora, se você deixa aqui, né, em algum ponto dos slides, o título do trabalho, então, independente do horário que a pessoa chegar, ela vai saber ali qual é o trabalho que está sendo apresentado, certo? Ou então, vamos supor, o trabalho das 9 horas atrasou e aí vai começar às 10. E aí os das 10, né, vai vir uma bola de neve e vai atrasar também. Aí a pessoa chegou de 10 horas, a pessoa já tinha apresentado o primeiro slide, né, dito qual era o trabalho, tudinho. Aí ela pensando que está assistindo o trabalho das 10, mas na verdade é o das 9. E não sabe porque não sabe nem qual fica aí a o título do trabalho em todos os slides fica interessante também. Agora não é espalhafatoso grande, não, é ali um detalhezinho só para que a pessoa se situe, vamos dizer assim. Escolha um modelo bonito e simples, né? Aquela questão que eu falei do bom senso. Tenham cuidado para não colocar cores muito chamativas. Um exemplo, a cor azul e verde. Por que eu botei azul e verde? Porque verde é minha cor predileta e azul tem a ver com a cor da faculdade. Ponto. Simples assim. É um gosto pessoal, tá? Não tem nenhum critério. Aí eu coloquei invertido, verde, azul, azul e verde. Pronto. Ficou um modelo simples, né? Que eu consigo fazer uma leitura do meu trabalho. Eu coloco o fundo branco, por quê? Porque muitos alunos acabam imprimindo, né, para estudar os slides. E aí, no que imprime, se o fundo for colorido, o que é que vai acontecer? Vai gastar mais tinta. Então, pensando em vocês, né, eu deixo o meu fundo branquinho, tá? Texto preto e beleza. Né? Bem discreto, sem muito detalhe e um espaço razoável para eu trabalhar aqui com as minhas informações. E aí vem vejam que o meu texto, em todos os meus slides, né, desde a primeira aula, o meu texto ele está dentro dessa parte branca. Observem que aqui, né, com o símbolo, ele tem uma curvinha aqui, ó, ele vem reto e vem uma curvinha. Então, não é interessante eu colocar nada que, porventura, passe aqui, ó, fique passando por cima, certo? Ou passando por cima dessa barra ou dessa barra. Eu devo estar utilizando este espaço em branco aqui para colocar as informações que eu quero. É necessário ter cuidado, né, com o contraste de cores e letra de tamanho adequado. Qual é a regra de ouro para se preparar uns slides? Vocês sabem? Hein, gente? Pessoal? Hein, gente? Vocês sabem o que é assim que quando vocês chegam numa apresentação de um professor, de um congresso, você vê os slides daquela pessoa assim, chama atenção. Ou
para positivo ou para negativo? Principalmente para negativo. Você olhou assim e disse, eita, não tá legal. O que é que chama a atenção logo de cara para vocês? O ponto negativo que chama mais atenção é um exemplo. Tem uma imagem escura, aí a pessoa também coloca uma fonte escura, aí não dá para entender nada. É um dos pontos negativos. Um dos pontos positivos dos slides é quando eles são simples, tem as cores harmônicas e dá para ser claro, entender e uma fonte considerável para se ler. Seria isso. Exatamente. Então, vamos lá. Primeiro ponto, né, que a Natália falou, a questão de você colocar imagens, né? Ou então, por exemplo, vocês estão vendo aqui que é um verde escuro e um azul escuro, e a letra branca. Se eu colocasse essa letra ou verde, ou azul, ou um vermelho, ia ficar interessante? Aqui é onde está preparando os slides? Não, nem um pouco. Né? Primeiro que se fosse ou azul ou verde, já não ia dar para ler direito. Né? Então, evitar tom sobre tom. No caso, um azul sobre o azul, um verde sobre um verde, certo? Porque senão fica difícil de enxergar. A regra de ouro vai ser justamente o contraste. O que é isso, contraste? Se eu tenho fundo, quando eu falo fundo, pode ser só o fundo daquela letra, tá? Não precisa ser o fundo como um todo, não. Como a gente tem aqui essa barrinha. Se eu tenho fundo escuro, tá? Esse verde, esse azul, então eu tenho um fundo escuro, o meu texto deve ser claro. No caso aqui, eu tenho branco. Agora, se o meu fundo é claro, que tá o branco, a minha letra deve ser escura. Então, a regra de ouro é saber usar o contraste. Escuro com claro, claro com escuro. E não escuro com escuro e claro com claro. Não vai dar para ler. Tá? E aí, quando você chega que vem um slide dessa forma, você já fica, né, com o pé meio atrás. Outra coisa é o tamanho da letra. Tá? O tamanho da letra, ele deve ser, né, o ideal para que todos da sala consigam enxergar, certo? Se você está fazendo vai fazer uma apresentação e você não sabe o tamanho da sala, né? Você não sabe quantas pessoas cabem lá dentro para assistir, é sempre bom você usar tamanhos maiores, tá? E aí vem uma aspas aqui, né, para um detalhe. Que aí vocês podem estar se perguntando, professora, mas se eu botar quanto maior a letra, mais slides eu vou ter que usar, né, para poder colocar todas as informações que eu quero. Não tem problema. Quem foi que disse que tinha que ser só 1, 5, 10, 15 slides? Isso não existe, gente, tá? O que importa é que você consiga passar a informação. Se a informação vai ser só um slide e você vai falar 2 horas, ou vão ser 10 slides e você vai falar em 5 minutos, não importa, tá? O que importa é que você consiga passar a informação com o recurso dos slides que você tem, certo? Vamos lá. Então, o tamanho ideal, tá? Se você não tem um destaque, né, como por exemplo esse aqui, onde tem uma barrinha, né, que separa o título do slide do resto dos slides, então o ideal é que esse destaque seja feito pelo tamanho da letra. Então, tamanho 32, 36 ali naquele título. Já no texto, o ideal é que ele fique entre 24 a 28, tá? No máximo, você reduzir para um 20, mas veja se realmente é importante reduzir para 20, ou é só para encher ali o slide de um monte de informação desnecessária, tá? Vejam que aqui está só tópicos, ó. Em cima desse tópico, há quanto tempo a gente já não está falando, certo? Então, os slides, eles devem servir, gente, como um roteiro. E não para você usar 100% das informações que está ali. Não, ele vai servir como um roteiro para ajudar vocês ao direcionamento das informações que vocês vão estar dando para aquela sua apresentação.
Tadã. Sim. Então, as letras, o ideal é de 24 a 28 para o texto e de 32 a 36 para os títulos. Evite figuras de fundo e letras rebuscadas. Então, como Natália falou, às vezes você coloca uma figura no fundo e coloca um texto por cima daquela figura. E aí, né, pela questão das cores da figura e do texto, você vai ter pedaços do texto que você não vai conseguir ler. Eu trouxe um exemplo, né, vou mostrar mais para frente. Outra coisa é letras rebuscadas, né? Então, como eu falei anteriormente, tudo tem, né, um momento e local adequado. Então, se você está fazendo uma apresentação oral para um trabalho científico, né, você não vai estar fazendo, colocando letras ali como se você tivesse que é aquela letra bem desenhada, né, bem bonita, mas um texto completo só com aquela letra fica muito ruim, principalmente quando você está fazendo uma apresentação oral. Então, usem, né, as possibilidades de letra que sejam mais, vamos dizer assim, mais comuns, mais padrões, sem muito enfeite. E lembre-se que as pessoas do fundo, né, como eu já falei, devem ler o conteúdo dos slides. Então, tanto as pessoas que estiverem na primeira fila, como as que estiverem lá no fundo, independente do tamanho da sala, todo mundo deve conseguir enxergar. Se você priorizou sua banca ali que vai estar na frente, a banca está vendo que quem está atrás não está conseguindo avaliar a sua apresentação oral, tá? No caso, a utilização dos recursos multimídia. O que é que vocês acham desse slide? Qual é a opinião de vocês? Tá bom, tá ruim, precisaria mudar? Tá tom sobre tom, mas o fundo tá bem escuro, né? Tem certeza? É, tem um fundo preto, né? Dá para analisar as palavras. Pessoal. Alô, não estou ouvindo nada. Alô, alô, alô. Eu acho que o fundo está muito escuro. Tipo, tá aquele Então, contraste muito escuro e um contraste mais claro no meio, com cores, com azul de novo. então, peguei parte aí do que vocês falaram com a internet. Mas vamos lá. Peguei o que a Natália falou agora no final. A gente tem o quê? As bordas, né, mais escuras. O centro desse slide, né, do plano de fundo, do wallpaper, mais claro. Certo? Então, a gente tem alguns probleminhas aqui. Primeiro, esse não fica muito legal. Imagine se eu desse todas as minhas aulas, que vocês iriam. Ia ficar legal? Hein, Eu gente? acho que a letra branca ficaria melhor. Uhum, calma, a gente ainda não falou da letra. Tô falando assim, esse plano de fundo para uma aula, né? Como a nossa de TCC, ia ficar Não, legal? Não, né? Então é aquilo que eu falei. A gente precisa de bom senso, tá? A gente precisa ter o cuidado de saber adequar o plano de fundo que a gente vai utilizar para o objetivo daquela apresentação, ok? Então, vamos lá. Então, esse plano de fundo já não estaria ok, né? E a letra tá tom sobre tom. Lembra que eu acabei de falar, né, um pouquinho atrás, em relação a não fazer isso, né? Azul no azul. Aqui na parte mais escura, fica até legal, né? A gente até consegue enxergar. Quando chega aqui no meio, dá até para ver, mas não fica aquela coisa tão legível quanto a gente vê aqui, certo?
Então, para melhorar, a gente poderia fazer isso aqui, ó. Coloquei uma sombra na letra, então se eu coloquei uma sombra, mesmo aqui estando mais claro, a gente consegue enxergar a letra. Distribuir melhor a informação. Ficou melhor, ainda não é o adequado, né? Porque esse plano de fundo ficou horrível para uma aula, por exemplo. Agora, se você for falar de tapetes, né? De papel de parede, de construção, não sei o quê, pode até ser. Ó, o exemplo que foi dado pela Natália, quando a gente tem uma foto onde o texto, ó, se confunde com a imagem. Então, a gente, para ler aqui, a gente precisa ter um pouco mais de atenção e cuidado para poder fazer a leitura desse texto. Aí a gente tem duas perspectivas aqui. A imagem, ela está sendo utilizada só para representar alguma coisa nesse slide? Se sim, a gente pode deixar essa imagem só numa parte do slide, sem precisar ocupar ele todo do jeito que está. Agora, se eu quero usar essa imagem como um slide, né, um plano de fundo, então eu preciso estar colocando ela com uma certa transparência, como se fosse uma marca d'água, porque aí eu consigo colocar o texto, né, consigo ter a leitura do texto sem problema. Então, ó, no primeiro caso que eu falei, é só uma imagem que eu quero, né, representar essa informação. Lembrando que toda imagem tem que ter a fonte, tá? Você coloca a fonte de onde tirou a imagem. Aí aqui é outra situação onde eu estou usando a imagem como plano de fundo, certo? Estou usando como plano de fundo, então eu deixei ela um pouco mais clara, né? Apliquei ali a transparência, e aí eu consigo colocar meu texto e ler completamente. Ó, mesmo aqui tendo uma parte preta, como eu coloquei transparência, nem parece, aí eu consigo ler completamente o texto ali, ok? Outra dica: evite colocar muito texto nos slides, tá, gente? Isso é fundamental. Quanto mais texto você colocar, pior, certo? Lembrando que existe a diferença, por exemplo, de um conteúdo que um professor está ministrando para uma aula, né, onde o aluno pega muita informação ali do próprio slide, de uma apresentação, tá? De um congresso, a própria apresentação do TCC de vocês, ele deve ser bem enxuto, né? Como vocês podem usar de exemplo aqui esse meu. Eu estou colocando tópicos, como eu falei antes, simplesmente para servir como um roteiro das informações que eu tenho que falar. Certinho? Pessoal? Ok, professor. Então, vamos lá. Então, o objetivo do texto é guiar a apresentação e não você ler, tá? Então, a estrutura dos slides, né, nem sempre a estrutura do artigo é adequada a uma apresentação. Então, você não vai pegar, como já vi fazer, a pessoa simplesmente pegou o trabalho escrito, Ctrl+C e Ctrl+V nos slides. Colocou o trabalho inteiro nos slides. E a apresentação dela foi todinha lendo. Então, sinto muito, né? Depois achar ruim porque reprova, porque tira nota baixa, né? Então, gente, tenham cuidado. Os slides, como eu falei, tá? Então, por vocês que eu digo é quem vai apresentar o slide é que deve fazer o slide, é que deve colocar as informações que deve aparecer nos slides para servir como um roteiro. Então, por exemplo, eu pegar o mesmo conteúdo e pedir para vocês fazerem ali os slides sobre aquele conteúdo, tá? Por quê? Porque cada uma sabe um ponto que deve, uma palavra ali, né? Uma frase que deve utilizar para ela lembrar o que ela tem que falar. Então, eu fazer um slide para você não tem sentido,
certo? Agora existe, né, a situação de, eu coloquei as informações nos slides. Eu vou pedir ajuda para formatação, para fazer plano de fundo, né, para organizar o tamanho de letra, essas coisas. Aí é outra coisa. Mas você pegar um slide para outra pessoa apresentar, né, vai ficar ruim, porque quem vai apresentar é que sabe. Lembre-se que filme baseado no livro é diferente do livro, né? Então a gente precisa ter essa coerência para poder fazer uma apresentação adequada, né? E que os slides estejam ok para uma boa avaliação. Colocando esse slide agora, gente, o que é que vocês acham? Tá legal? Não, muito texto, muita informação. Também acho. O que é que a gente Tá podia assim, fazer? Transformar em tópicos. Tá ok? Bom, tá cortando, deixa eu seguir então. Então aqui tem muito texto. O que foi que a pessoa fez aqui? Copiou do jeito que estava lá no trabalho escrito e colou aqui, né? Então imagina a pessoa lendo, chegou aqui, ó. Aí a pessoa, ao invés de falar, verifica-se, ou verificar-se. Eita, não, peraí, verificar se os casos. Fica até ruim. Acaba se perdendo. Então, não façam isso, tá? Isso é um exemplo de como não fazer. Plano de fundo tá ok, tamanho de letra tá ok, o contraste tá ok, mas a quantidade de texto não está. E aqui, melhorou? Sim ou não? Não. Não. O que é que foi feito aqui? Simplesmente reduziu o tamanho da letra e colocou aqui nomes objetivos, que inclusive está tom sobre tom, né? Não ficou legal. Então, o que é que a gente pode fazer? Primeiro de tudo, substituir a cor, né, desses objetivos. Segundo, eu já estou deixando claro que nesse slide eu vou falar sobre os objetivos, sim ou não? Quando eu boto o nome objetivos aqui. Tá óbvio, né? Então, eu não preciso colocar textos supérfluos para este slide. Lembrando, o slide serve como um roteiro só para ajudar ali. Então, se eu estou dizendo que eu vou falar sobre os objetivos, eu não preciso colocar aqui no texto. Essa pesquisa tem como objetivo. Não, isso vem na minha fala. Eu estou colocando aqui no título objetivos. Então, eu falo. Essa pesquisa tem como objetivos tais, né? Então, não preciso colocar isso aqui. Já diminuir ali, né, algumas palavras. Mas, como eu disse, esse aqui ainda, né, não está adequado. E agora? Ficou bom? O que é que vocês acham? Aí, gente? Sim. Pessoal? Pessoal? Melhorou. Eu Melhorou achei a melhor. letra, né? Dos objetivos. Então, melhorei aqui, né, a cor. Ficou bem mais visível do que aquele rosa, né? Já trago o meu objetivo. Lembre-se que o objetivo sempre, obrigatoriamente. Então, eu já trouxe aqui, ó, objetivo investigar. Ponto. Para a banca, é isso que ela quer saber. Se o seu objetivo está no verbo no infinitivo. Então, eu estou facilitando a avaliação do meu trabalho. E você trabalhar, e você ajudar a banca que vai dar uma nota para você é um ponto positivo, certo? Então, lembra que eu disse que não tem quantidade de slides? Então, não preciso botar todos os objetivos em um só,
se for muita informação. Então, eu trago aqui os meus objetivos gerais, são investigar, né, a prevalência, tarará, e os objetivos secundários, ó, pontuei. Bem mais fácil verificar, averiguar, analisar, identificar. Viu como ficou muito, apesar de ter as mesmas informações, o objetivo eu não tirei uma vírgula do objetivo em si, né? Precisa ter ele completo para a pessoa entender, mas eu deixei ele de forma muito mais compreensível, muito mais, como eu posso dizer, apresentável, tá? Observem que aqui, ó, eu coloquei, como, né, só são 3 linhas, então eu botei o texto um pouquinho mais para baixo, né, distribuí para ficar mais harmonioso nos slides. Desculpa, gente. Então, para ficar mais harmonioso nos slides. Aqui, como tinha mais informação, então também já redistribuí melhor, certo? Podemos seguir? Deu para entender? Alguma dúvida aí? Hein, gente? Dúvida? Até o momento, não. Ok, seguir adiante, então. Chegamos num ponto importante, mais um, né, que é a questão de treinar a apresentação, gente. Pode ser para uma, para duas, ou pode ser para 30, para 50, para 300, não importa, tá? É necessário que você domine o conteúdo do trabalho que você está construindo ali, certo? E para você dominar, você precisa estudar, certo? Você precisa treinar, você precisa colocar em prática aquilo que você desenvolveu no seu trabalho. Outra coisa é que, à medida que você treina, você começa a ter a possibilidade, certo? Você reorganiza seus slides à medida que você vai treinando, porque você acaba, né, como você está dominando mais, você acaba diminuindo cada vez mais o texto, deixando aquele texto mais enxuto, né? Aquele texto mais apresentável. E aí você pode estar reorganizando justamente a apresentação. Quando vocês estiverem treinando, fala em voz alta, tá? Então, treine realmente falando. E não é só, né, mentalmente, não, é falando mesmo. Dessa forma, a gente consegue saber se o texto ele está fluindo de forma adequada. E também você acaba acostumando, né, treinando a sua dicção. Então, a dicção da pessoa, dependendo do que você for falar, né, existem aquelas palavras que não são comuns, não são do seu dia a dia, né, no seu vocabulário. E aí, dá uma travada. Então, para evitar isso, treine a pronúncia daquela palavra, né? Às vezes você vai falar o nome de uma medicação, o nome de uma doença que é mais complicado, ou então vocês vão falar um nome científico, né? Um princípio ativo ali. Tem alguma palavra, ou então mesmo palavras em outras línguas, tá? Então é importante que você saiba a pronúncia correta, certo? Outra coisa é ter cuidado com a postura, tá? A postura da sua apresentação. Então, você não vai fazer uma apresentação, né? Assim, todo cabisbaixo, todo curvada, né? Não, então mantenha uma postura, né? De pé, direitinho. Nariz, né? A posição assim do olhar, né, que vai influenciar na posição do seu nariz. Nem é nariz em pé, você olhando ali todo mundo por cima, e também não é olhando para o chão, certo? Então, ó, olhar no horizonte, né, você mantém o como é que chama? Uma postura ali, né, que fica adequada. Cuidado também, né, com
balançando aperta durante a apresentação o tempo todo. Então, tenham cuidado, isso acaba podendo afetar na sua apresentação. Outra coisa, canetinhas, né? Se você vai, para tentar se acalmar, pega alguma coisa. Só que cuidado, canetas como essa, ó. Tá ouvindo o barulho? Então, cuidado para durante a apresentação, você não tá apresentando, ó, e tá barulho irritando o tempo todo, né? Para quem assiste, isso é muito chato, certo? Então, pernas balançando. Se você, por exemplo, está com um calçado, né? Nós mulheres que usamos sandálias, né? Algumas têm um salto que faz barulho. E aí a pessoa fica com a perna inquieta, aí fica o salto batendo, né, fazendo barulho ali, isso é muito irritante, isso tira a concentração de quem está apresentando e, consequentemente, vai prejudicar a sua nota, certo? Então, tenham cuidado na postura. Como vai ser uma apresentação oral presencial, né, lá no TCC2 de vocês, a princípio, que é que a questão da posição que vocês devem ficar, né? Então, vamos supor que essa parte aqui dos meus quadrinhos, como vocês estão vendo, certo? Vamos supor que esses quadrinhos fossem a minha projeção, né, dos slides. Então, eu, nesta posição aqui, né, se eu tivesse falando os slides aqui atrás, não seria adequado. Então, eu teria que fazer o quê? O ideal, né, eu me posicionar para cá. Quase derrubei aqui as coisas. Então, a cadeira vai ficar aí na frente, tá? Porque eu não tenho como ir mais para cá. Então, vocês estariam aqui, ó. Derrubei, né? Então, eu estaria, leva em consideração só minha cabeça, tá? A cadeira não. Então, os slides, ó, estariam aqui, sendo projetado, e eu não estaria atrapalhando, ou seja, eu não estaria na frente dos slides. Então, minha posição, eu devo estar de diagonal, onde eu posso, ó, como eu estou aqui, apresentando aqui o Mário, né, o Luigi, e me virar para vocês sem dar as costas para ninguém, tá bom? Deixa eu voltar para o meu canto, antes que eu destruo aqui meu cenário. Então, gente, eita, acho que não deu para vocês me verem. Deu para vocês verem a posição que eu estava, gente? Deu sim, professor. Ah, deu? O espaço que eu me vejo aqui é maior do que o espaço que vocês me veem. Mas se deu, então, ok. E aí, outro detalhe, a gente precisa se concentrar, além, né, de não ficar na frente dos slides, a gente precisa ter cuidado também para não ficar entre o slide e alguém, né? Então, vamos supor, aqui à minha direita, eu tenho que me posicionar, eu tenho que ver aonde está a última pessoa aqui à minha direita, e eu tenho que me posicionar atrás dessa linha, para não ficar na frente dela, para não ficar entre ela e os slides, certo? Se o trabalho é em dupla ou em trio, aí todo mundo tem que estar, né, nessa posição aí para não atrapalhar. Outra coisa, passador de slides, né? Então, hoje em dia, a gente tem o recurso do passador, né? Tem laser e tal. Facilita muito a vida. A gente precisa ter cuidado. Primeiro, o laser, ele é para ser utilizado para sinalizar, né? Apontar alguma coisa, tá? Então, eu só devo apertar o laser para este momento. Tem gente que fica, vamos supor aqui que minha borracha fosse o laser, aí tem gente que aperta o dedo e esquece, parece que botou uma cola nele, que esquece que tem que tirar o dedo. Aí fica falando, aí fica falando assim, aí o laser, aí quem tá assistindo fica igual gatinho, né? Olha, seguindo o laser, assim. É engraçado até. Então, gente, usou o laser, coisa, parou, tira o dedinho, certo? Cuidado também na hora de passar os slides, para não ficar o dedo nervoso ali, passando 200 slides de uma vez, aí depois volta porque passou demais. Tenham calma, aperta, espera
o slide passar, certo? Uma dica para vocês. Muitas vezes, né, por estar ali sendo avaliado, o que é que acontece? A pessoa pega, tá nervosa. Natural, gente, vocês estão sendo avaliados, isso é normal. Só que aí o que é que acontece, né? A mão nervosa fica ali, ó, tremendo. Aí a pessoa vai apresentar e a mão lá tremendo. Então faz o seguinte, ó, apoia. Tô levantando aqui um pouquinho para vocês poderem ver, tá? Mas pode ser mais baixo. Então, apoia uma mão sobre a outra e aí você consegue apontar o laser sem ficar tremendo, tá certo? Então, uma diquinha aí para vocês também. Deixa eu ver aqui mais um detalhe. Tom de voz, certo? Tenham cuidado, gente, com o tom de voz de vocês. Muitas vezes, o que é que acontece? A gente pega, ou fala baixo demais, ou fala alto demais. Isso pode vir a atrapalhar, tá? Principalmente quando se fala muito baixo. Se você fala muito baixo, você faz com que a banca não te ouça. E como é que a banca vai avaliar seu conhecimento se ela não está entendendo o que você está falando? Certo? Então, não fale baixo demais. Também tenha cuidado para não falar alto demais. Falar alto dá um sinal de arrogância, né? De falta de educação também. Então, cuidado também para não falar alto demais. Tentem, né? Equalizar ali, vamos dizer, um tom que todos na sala possam estar ouvindo. Você, inclusive, dependendo do tamanho da sala, né, se você tiver sem microfone, você pode dar um bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bom? Quem está aí atrás, está me ouvindo? E aí você consegue, entendeu? Ver se. E aí você, lógico, não vai começar falando já alto demais, né? Você fala num tom normal e aí pergunta se o pessoal de trás está conseguindo ouvir. Se tiver, beleza. Outro ponto em relação à voz é ter cuidado, gente, para não falar nem rápido demais, nem devagar demais. Principalmente quem fala rápido demais. Eu mesma eu tenho uma dificuldade imensa de entender quem fala rápido. Eu não consigo. Eu não consigo falar rápido e muito menos consigo entender quem fala rápido. E mais uma vez, se a pessoa que vai estar te avaliando não consegue te entender, então sua nota vai ser mais baixa. Então, tentem manter ali uma velocidade. E aí, por isso, a importância do treino. Porque quando você está treinando, você tem uma noção ali do tempo da sua apresentação e você treinou para que, né, você falasse ali numa velocidade adequada. Falar devagar demais também é um problema, né? Você pode estar, primeiro, falando devagar, porque você quer encher linguiça na questão do tempo, tá? Ou seja, você está falando assim, bem devagar, porque seu trabalho, né, você quer falar pouco, e aí, então não, né, gente? Para quem vai assistir, pelo amor de Deus, a pessoa ali tá em desespero já de tanto que você tá falando ali de devagar, se arrastando. Então fale numa velocidade normal. Na velocidade e numa altura normal, certo? Lembrando também, em questão de postura, mesa não é cadeira. Então, nada de sentar na mesa, né, no birô ali que fica na sala. E outra coisa, durante a sua apresentação, a não ser que você esteja com algum problema, não fique apresentando sentado, tá? Diferente, por exemplo, aqui que a gente está com aulas remotas, né, no computador, tá? É diferente. Mas aulas presenciais, você não vê um professor dando aula sentado, sabe? Muito menos sentem no birô, certo? Não sentem na mesa. Ah, deixa eu ver aqui outra coisa. Ah, sim. Não ficar, gente, andando na sala. Tô dizendo para vocês, não estou dizendo para vocês ficar. Não, tá? Você pode se movimentar. Só que cuidado para não ficar andando, você não tá ali para bater quem tem aqueles
relógios, né, que mede o número de passos. A intenção ali não é fazer com que você bata sua meta na quantidade de passos, não, tá? Então, curar ali para não ficar andando na sala, que isso acaba atrapalhando. Outra coisa também é gente que apresenta e fica igual um pêndulo, gente. A pessoa fica assim, ó. Cuidado, gente, para não se balançar também. Ó, se eu tivesse, por exemplo, para vocês verem como é irritante, se eu tivesse a aula todinha dando aula assim para vocês e a cadeira balançando, para mim é até legal ficar fazendo isso, mas para vocês que estão assistindo, eu ficar balançando aqui é horrível, certo? Então, né, da mesma forma, para uma apresentação presencial, né, você em pé, cuidado para não ficar aí, né, feito um pêndulo, ou então andando, parecendo que vai correr uma maratona ali dentro daquela sala. Outro detalhe é ter cuidado com a postura das mãos, certo? Então, você, gente, as mãos, ela não vai ficar dentro lá dos bolsos também, você todo retraído, apresentando de braço cruzado. Não, não é isso também. Mas também não é para ficar, né, parecendo que está dançando, mexendo os braços ali, né? Tem que ter uma coerência. Os braços, eles servem como um complemento para você explicar, né, como eu estou fazendo agora, mas não ficar exageradamente, certo? Vestimenta. O que é que a gente pode falar sobre vestimenta? Cuidado, gente, também. Primeiro que vocês estão se formando de saúde. Então, o ideal era que vocês estivessem apresentando, né, com jaleco. Mas, mesmo de jaleco, não significa que a roupa por baixo do jaleco tem que ser qualquer um, tá? O ideal é que você, né, vá com uma blusa composta, porque ali você não está numa praia, não está numa festa, então nada de decotes, né? Isso é inconveniente. Muito menos está indo de shortinho, né? De sainha, coisas muito curtas. Também nada disso. Isso também vale para os meninos, tá? Então, não é porque você está de jaleco que você vai de regata, né? Dessas que vai para praia, de bermuda de tactel. Não, né? Então, ali é um momento, né, para você poder se apresentar, né? No caso, apresentar o seu trabalho, o seu conteúdo, para a avaliação é o foco ali, né, daquele momento, certo? É o seu conhecimento. Você está sendo ali, a sua pessoa, as suas roupas ali, só como um instrumento para passar o conhecimento que você tem, que adquiriu, né, do decorrer da construção daquele trabalho. Então, tenham cuidado aí. Da mesma forma, cuidado com adornos também. Então, muitas pulseiras, principalmente se faz muito barulho, aqueles brincos muito grandes, chamativos, colares que chamam a atenção demais. Então, não tem necessidade disso, certo? Aquele momento não é para isso. Então, cuidado aí na vestimenta de vocês. Alguma dúvida até aí, pessoal? Meninas? Meninas? Até o momento, não. Tá certo, deixa eu ver. Pronto. Para encerrar a aula de hoje, vou falar apenas deste slide e na próxima aula a gente continua, tá bom? Então, no dia da apresentação, eu sei que vocês podem estar falando, professora, é muito fácil falar. Não, não é fácil não, gente. Tentem ficar calmos. Vocês acham que o professor não fica nervoso também estar aqui de frente para vocês falando, não? A diferença é que vocês vão estar sendo avaliados só naquele momento da banca. Nós, professores, somos avaliados constantemente por vocês e por diversos alunos, que a turma tem vários, né? Por diversos alunos, por diversas turmas. Então, é muito pior para a gente, certo? A diferença é que a gente consegue disfarçar mais o nervosismo. A única diferença é essa. Mas é natural, sempre que a gente está sendo avaliado, que a gente fique nervoso, como eu já falei antes. Então, por exemplo, eu posso dar uma aula de TCC aqui, né, com a experiência que eu tenho, tranquilo, sem slide, sem nada, eu posso passar não sei quantas horas aqui falando.
Agora, no momento que disser, Clênia, você vai estar sendo avaliada por uma banca, vamos supor assim, para um emprego, para um concurso, alguma coisa. Pode ser o mesmo tema que eu sempre falo, o mesmo assunto que eu domino. Mas falou, você está sendo avaliado, aí, ó, já, já começa a tremer nas bases, certo? Isso faz parte, é natural. Então, não se preocupem, gente, que a banca ela compreende a questão do nervosismo. Só que é diferente, nervosismo de falta de conhecimento. Nervosismo, você vai ficar nervoso, você pode até transparecer, mas a gente consegue entender que ali é o nervosismo. E à medida que vai conversando ali, a gente vê que sai a informação. Diferente de você realmente não saber, aí não tem para onde correr. A gente já falou, né, antes, na questão da postura, a questão de falar pausadamente. Não é falar devagar se arrastando, não. Então, falar numa velocidade e num tom, né, que o público ele consiga estar compreendendo. Demonstre sabe o seu trabalho, quando você construir o seu trabalho, você consegue apresentar tranquilamente, né. O problema vai ser aquele, vamos dizer assim, pontapé inicial, né, até você começar, você se apresentar tudinho, fica aquela dificuldade. Depois, ó, você vai, pega o bonde e faz tranquilamente. Para vocês terem uma ideia, eu estou gravando aulas EAD agora, né, algumas disciplinas EAD estão sendo ministradas por mim. Mas quase toda vez, quando eu vou me apresentar, né, como sendo a professora da disciplina, eu tenho que gravar umas 3, 4 vezes, porque trava, trava na hora, e aí eu tenho que refazer, certo, algumas vezes. Então é normal, gente. Aí pronto, aí depois que der aquele pontapé inicial, aí eu sigo o bonde, certo? Mas como eu disse, é natural, então não se preocupem se por acaso travar ali no início, isso não inviabiliza a apresentação de vocês, ok? Durante a apresentação, não leia, apresente. Ah, professora, mas a senhora acabou de ler, né? Isso aí. Tá, mas calma. É naquele sentido, gente, de não ficar presa só aos slides, certo? Como eu já falei várias vezes aqui, os slides são para ajudar vocês, certo? Para servir ali como um roteiro das informações que vocês devem estar apresentando no trabalho, e não como uma regra de você só falar aquilo que está escrito. Não, certo? Isso é errado. Então, vá bem vestido, a gente você terminar a sua apresentação, a banca ela vai te fazer perguntas, certo? Diversas ali sobre o seu trabalho. Prepare-se para as perguntas mais difíceis. Então, se você sabe que dentro do seu conteúdo existe ali alguns pontos que são mais difíceis, mais complicados, né, de se assimilar, então estude muito aquilo, tá? Porque na hora que a banca perguntar, você já sabe responder tranquilamente. Então, se você estudou o seu trabalho, você vai dominar ele. Agora, se você acha que aquele assunto é difícil, tal, e aí você quer, depois da apresentação, justificar, explicar mais alguma coisa, não faça isso, você pode estar dando um tiro do pé. Se a banca não perguntou, é porque ela entendeu. Então, não fique caçando pulga para se coçar não, tá bom? E lembre-se que você está participando de um debate, né, onde a banca vai dar a exposição dela e você vai responder, né, as perguntas, aos questionamentos que forem feitos. Nada de ficar com réplicas, tréplicas, brigando ali, discutindo com a banca. Se a banca, porventura, ela fez uma sugestão, né, que você acha que não se encaixa com o seu trabalho, que não é o que você quis colocar ali, e por isso que você não colocou, ok, não vai dizer: "Ah, não vou botar, o trabalho é meu". Não, né, pelo amor de Deus, gente. Então não faça isso. Mas você pode, né, sutilmente dizer: "Ah, ok, professor, eu vou conversar com o meu orientador, né, sobre a possibilidade de acrescentar isso no trabalho. Obrigada pela sugestão". Ponto. Não criou conflito com ninguém, foi educado, e depois você realmente pode avaliar, certo, se coloca ou não, tá bom? Então, gente, por hoje é só.
tá? Me despeço de vocês. Nos encontramos na próxima semana. Fiquem com Deus, se cuidem, não aglomerem, usem máscara. E é isso, tá bom? Qualquer coisa, podem mandar as dúvidas. Tchauzinho. Alguma dúvida por enquanto? Até o momento, não. Bom final de semana, professora. Até a próxima aula. Obrigado para vocês também. Tchau, tchau. Obrigada. Professora, Oi. uma dúvida. O slide, ele tem que ser entregue agora também, né? Sim, é o mesmo e-mail junto com o trabalho escrito. Aí, na questão Certo? do slide de agora, ele tem que ter todas as informações que tem no TCC1, Do né? trabalho. Isso. Incluindo o cronograma, né? Sim. Uhum, Tá exatamente. essa dúvida. Tá bom? Tá. Então, tchau, tchau.